Olá pessoal, eu sou Matheus Martins, eu sou arte educador, pedagogo e artista das artes cênicas. Na nossa videoaula de hoje, eu vou contar pra vocês uma história muito legal. Não vai ser eu que vai contar, não? Eu não vou contar história nenhuma pra vocês. Eu tenho uma convidada muito especial que vai contar uma história que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Estão preparados? Então, vamos lá! Daqui a pouco eu tenho que tomar meu remédio, viu? Não vou usar mais. Passa pra lá, cachorro! O que é, menino? Vovó, conta aquela história lá que a sua mãe contava, que você sempre contava pra gente. Ih, Aquela, vó, do corvo. conta a história da minha mãe. Ai, minha mãe contava muita história. Pros alunos? Tá. Eu vou contar rápido. Daqui a pouco eu tenho que assistir a novela. Essa história, quem me contou foi a minha mãe. A minha mãe contava muita história da sua infância. História do bairro e da cidade que ela morava. Ela morava em outro país. Sim, em outro país. O nome dessa história é o Rei Corvo. Certa vez, o rei foi caçar. Ele não era mau e nem nada, mas ele gostava de caçar por diversão. Mas ele não caçava sozinho, não. Ele tinha 3 comparsas caçador que caçava junto com ele. Um enxergava muito bem, o outro cheirava muito bem. E o outro ouvia de longe os animais. Mas talvez você esteja se perguntando por que ele chamava Rei Corvo? Por quê? E aí, vó? Continua. E aí? Eu vou te contar. O rei tinha um defeito. O cabra era orgulhoso, mas orgulhoso. E mais da conta! Ele era tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que ele se achava maior que os ursos da montanha. Você acredita? Um dia então, o rei resolveu ir para bem longe para caçar. Chamou os seus 3 caçador ajudantes. O que enxergava muito bem, o que ouvia muito bem e o que cheirava muito bem. Até que de repente, no meio da caçada, apareceu um corvo. Sim, um corvo. E o corvo começou a rondar e de repente o corvo fez cocô na cabeça do rei. O rei olhou e ficou muito bravo. Quem você pensa que é, corvo, para fazer cocô em cima de mim? O rei ficou bravo, mas ficou bravo. E disse aos seus 3 caçadores: bora atrás desse corvo, eu quero ele aqui. Ele vai pagar o que me fez. E lá foram os 3 atrás do corvo. Então, eles pressionavam e o corvo fugia. Armavam marapuca, o corvo escapava. Preparavam um alçapão, o corvo voava. Como é esse bicho esperto? O corvo é bicho esperto. O corvo era muito esperto. Eles tentavam, mas não conseguiam. O corvo era mais rápido, voava para todo lado. O bicho era esperto. Até que os 3, sabe o que aconteceu? Avistaram uma casa. A casa da minha mãe. Minha mãe contava pra mim. E aí eles bateram lá na casa da minha mãe. Aí minha mãe atendeu, né? O que vocês querem? Minha mãe falava que fazia assim: o que vocês querem? Aí eles falou, né? A senhora pode aí ajudar a gente no nosso plano.
nós temos um plano. Minha mãe, que já era mais esperta, falou, conta o que é. Se der, eu ajudo. Eu sou criativa. Eles contaram que o corvo tinha feito cocô na cabeça do rei. O rei era muito orgulhoso, ficou bravo, queria se vingar. Que ele estava tentando caçar o corvo de todo jeito, mas não conseguia. Minha mãe, que era muito das espertas, falou, eu tenho a solução. Eu vou botar uma vasilha cheia de comida. Vou botar uma mangueira que eu tenho aqui. Quando ele for comer na vasilha, bicar a pontinha da... Eita, tá difícil. Eita, avó. Tá com muita tosse, hein? Eu falei pra você ficar tomando friagem à noite. Pega um copo de água, por favor. Peraí que eu pego. Aí pega minha bombinha. Pega lá. Corta. Mas vai demorar muito? Já vou. Não tinha 50 reais. De Deus. Na mão de Deus. Eita, a minha dentadura. Dentadura caiu no copo. Eita. Quando ele bicar a pontinha da mangueira, a gente tá escondido e ó, sopra a mangueira, vou encher ele, o corvo vai ó, flutuar, vai voar, vai embora, vai pra bem longe. Entendesse? E foi isso que ela fez. Botou lá a vasilha, perto de uma árvore, colocou as coisinhas dentro, botou a mangueira. Ficaram tudo escondido dentro de casa da manhã com a mangueira. De repente, o corvo vem e pousa. Come um pedaço de carne, come um pedaço disso, come um pedaço daquilo. De repente, quando ele bica a mangueira, minha mãe soprou. O corvo foi enchendo. Eles conseguiram pegar o corvo. Foi. O corvo tava com fome. Por isso que ele pegou, filho. Entendeu? Os caçadores prenderam o corvo dentro de uma rede e levaram pro rei. Quando chegaram lá, eles entregaram. O rei foi muito feliz. Ah, que bom que vocês conseguiram prender esse corvo. Ô, seu corvo insolente, por que você cagou na minha cabeça, hein? O corvo então disse, você é muito orgulhoso e não tem humildade. Agora eu vou te dizer uma coisa, grava bem o que eu tô te dizendo. Vai lá, embaixo daquela árvore onde eu caguei na tua cabeça e veja o que tem lá debaixo da terra. Sem perder tempo, filho. Os caçadores saíram tudo correndo. O rei foi doido atrás também desembestado. Cavaram lá para ver o que tinha. De repente eles acharam uma caixa que estava cheia de coisa. Tinha muita joia, muita coisa boa. Mas uma coisa muito importante que tinha ali era um anel. Um anel que um rei muito antigo tinha usado no dedo. Só que ele era um rei tão grande, mas tão grande, que na cabeça desse rei agora, que era muito mais fraco, parecia uma coroa. E aí, sabe o que aconteceu? Ele falou assim, ó, eu fiz cocô na tua cabeça para você aprender a ter humildade, limpar a sujeira da tua cabeça, para botar essa coroa. Tem rei que precisa aprender
Tem gente, filho, que precisa aprender a humildade. Antes de botar a coroa na cabeça, a gente tem que aprender a ser humilde. Então, para surpresa dele, ele botou a coroa, ficou muito feliz, mandou soltar o corvo. O corvo, quando voou, ficou dando risada e voou para bem longe. O rei fez um decreto. Manda a casa daquela mulher que ajudou vocês a pegar esse corvo. Manda muito ouro para ela. Essa mulher é a minha mãe. Minha mãe dizia que ela gastou esse ouro, comprou muita joia, viajou, deu uma reformada na casa. Se é verdade, eu não sei. Mas ela contava e a gente acreditava. O rei também decretou que desse dia em diante ninguém mais ia encostar a mão nem no corvo e em nenhum animal. A caça estava proibida no reino. Diz a história que minha mãe contava que o rei governou muito bem. Começou a ter, sabedoria. É importante, né? Sabedoria. Às vezes, os corvos é mais sábio que o rei. E era isso. Era essa história que minha mãe me contava. Minha mãe contava muita história. Mas essa aqui ela contava, a gente ficava pensando. Você gostou? Eu já tô cansado de ficar sentado aqui. Se não gostou também, eu também não vou gravar outra. Já cansou já. De ficar aqui sentado. Não. Minhas costas tá doendo. Eu preciso tomar meu remédio de pressão. Bem, pessoal, e aí, gostaram dessa visita, dessa participação especial? Bem, agora eu vou retirar a minha máscara para conversar um pouquinho com vocês. Afinal, eu estou em casa. Pessoal, essa história que eu ensinei para vocês é uma história que a minha avó contava, que a mãe dela contava para ela. E como nós estamos estudando eu não contava para ela. E como? Nesse mês de junho, o nosso projeto vai falar sobre o estudo do meio. O que seria o estudo do meio? O estudo sobre o bairro onde nós moramos, sobre a rua, sobre as histórias desse bairro. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, contando um pouco das histórias que a minha avó, através da cultura popular em que ela viveu, lá em Minas Gerais, na década de 40, e trazer um pouco isso para vocês aqui, que é um pouco diferente da nossa realidade. E eu queria desafiar você também a perguntar aí para sua mãe, para o seu pai, para sua avó, enfim, para a sua família. Eles têm histórias sobre o bairro, ou talvez não seja o mesmo bairro que vocês moram hoje em dia. Talvez sua mãe ou seu pai vieram de outra cidade, de outro estado. E aí, que história esses lugares trazem que são diferentes do lugar, aonde você mora hoje? Converse, troque essas experiências. Nós estamos tendo também aqui em casa esses momentos de troca que tem sido muito legal e muito especial. Ouvir e se divertir com as histórias da minha família. E eu espero que vocês aí se divirtam bastante também com essas histórias que são passadas de geração em geração. E isso, com certeza, faz parte da história de um bairro, de uma família, que constroem a identidade tanto sua como de toda a sua família. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!